Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Conversa com Gestor. É quando a gente bate aquele papo com os gestores dos fundos dos investimentos, as grandes gestoras do mercado financeiro. E hoje a gente vai bater um papo com o pessoal que toca a Devan Asset, uma das maiores gestoras aí do mercado financeiro. Vamos bater um papo interessantíssimo com o Hélio Pio, que é o, digamos assim, um sócio e também responsável pelo relacionamento com investidores. Tudo bem, Hélio? Bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer imenso ter vocês aqui. E o Davi Camacho, que é sócio e gestor da Devan Asset. Tudo bem, Davi? Prazer. Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Legal, bacana demais para a gente poder bater esse papo. Bom, eu acho que 2020 vai ficar marcado aí como um ano histórico, né, para quem trabalha no mercado financeiro, né? Foram assim momentos impressionantes de alta tensão, muita ansiedade e, sobretudo, incertezas, né? Então, eu gosto de começar perguntando sempre para vocês, como é que foi para as gestoras e para vocês especificamente da Devan assimilar o impacto da crise do coronavírus lá em março, lá no finalzinho de fevereiro, início de março? Qual foi o tamanho do desafio que vocês tiveram pela frente? Queria primeiro ouvir você, Davi. Não, legal. Então, a Devan, a gente é uma casa focada em crédito privado, né? Então, basicamente, a gente compra debêntures, né? Ou seja, financia grandes companhias do país. Então, como uma Localiza, lojas americanas, né? Então, no primeiro momento, né, que foi aquele pânico inicial, né? Então, muitos investidores olharam, não sabiam muito bem o que estava acontecendo e a primeira reação, né, independente da classe de ativo, é fazer um resgate, né? Ou seja, ter o recurso em mão, né? Ter o dinheiro. Né? Então, o nosso primeiro momento foi mapear, né, e ver esses resgates que a gente teve nos fundos, né? Ou seja, adequar o portfólio e, ao mesmo tempo, ver o impacto que a pandemia ia ter em cada emissor que a gente tem, né? Ou seja, em cada empresa. E isso a gente foi fazendo, né? Como a gente tem investidor profissional, né? Então a gente tem um acesso à companhia muito próximo, né? Então a gente não depende só do balanço. Então o grande ponto, a chave, foi ter esse acompanhamento direto com as companhias para a gente conseguir medir de fato o real impacto, né? E acompanhar como é que os ativos iam ficar dentro da nossa carteira. Então a gente sempre teve uma postura um pouco mais defensiva, digamos assim, né? Então, as empresas líderes dos seus segmentos que têm acesso a um bom financiamento, ou seja, mesmo em momentos de estresse, ela consegue se capitalizar. Então, todas as empresas que a gente tem financia do nosso portfólio, elas se passaram muito bem, né? Então, elas conseguiram até se financiar no auge da pandemia. E ainda mais que isso, né? Quando você dar um crédito para boas companhias, depois que você passa um momento de pandemia, que esse é um momento único, né? Ninguém nunca passou, então momentos de crise, que você, pequenas e médias empresas, algumas ficam, né, pelo meio do caminho, as grandes empresas elas tendem a aumentar o seu market share, ou seja, saírem mais fortalecidas. Então, assim, do nosso portfólio, a grande chave foi fazer esse acompanhamento e ainda bem que agora a gente saiu, digamos assim, ileso dessa pandemia que ainda não acabou, mas agora a gente está num momento mais brando, né? Então isso acho que é um grande reflexo da nossa tese do time de gestão aqui de fazer uma boa análise de crédito que dá um conforto em grandes momentos de estresse, né? Sem dúvida. Agora, o que o Hélio deve ter trabalhado não deve ter sido pouco, né? Relacionamento com o Sem investidor, tudo dúvidas. caindo, até o ouro, né? Que, enfim, depois subiu absurdamente, mas tudo caiu no primeiro momento. O Hélio, como é que foi esse papo com os investidores? Porque foi realmente uma crise de liquidez que fez tudo desabar, né? Mas imagino que deve ter te dado bastante trabalho, né? De fato, Rafael, a gente no início, obviamente, ficou bastante preocupado, mas a gente sempre teve uma postura aqui na Devan de ser bastante transparente com os investidores e ser bastante claro com relação aos ativos que a gente investe, né? Então, como o Davi mencionou, a gente procura na parte, vamos dizer, mais conservadora da carteira, na parte que se intitula de high grade, né? Debêntures e letras financeiras, e aí a gente está falando, como ele falou, Localiza, lojas americanas, Banco Safra, Itaú, Bradesco, bancos de primeira linha, empresas de primeira linha, e que tem um fluxo de caixa bastante previsível.
E na parcela de crédito estruturado, né, que é a parcela que a gente tem uma expertise muito grande, que é na parcela de CRIs com lastro pulverizado, que são certificados de recebíveis imobiliários, que é uma coisa bastante específica, porque grande parte da indústria ela se utiliza na parcela de crédito estruturado para dar apimentada nos fundos de FDICs multicedentes, multissacados, né, que, a nosso ver, é uma caixinha de Pandora. Você pode abrir e ter ótimas operações, mas você também pode ter muitos problemas, e é difícil você conseguir auditar 100% das operações, né? Então, o nosso momento ali, quando começou a crise, foi de estar muito próximo, como o RI, eu e a Maísa, que tomamos conta dessa parte aqui dentro da Devan, junto ao time de gestão, para poder entender as análises que estavam sendo feitas, tanto nas debêntures quanto nas letras financeiras, e um monitoramento desses CRIs com lastro pulverizado, que são estruturas com garantia bastante parrudas, mas a gente nunca tinha passado, obviamente, por um teste tão severo como esse, né? Então, a gente estava muito próximo para entender o que estava acontecendo nesses monitoramentos, para poder passar de forma bastante clara para o investidor o que a gente estava enxergando, quais eram os riscos e quais eram os movimentos que o time de gestão estava fazendo dentro das carteiras, né? Então, isso acabou sendo bastante importante para a gente poder tranquilizar os investidores, mostrar como é que era o funcionamento disso. Obviamente, a gente, como a indústria como um todo, sofreu resgates, mas foi importante poder entender do Davi, do Bruno, do Luiz e do Vicenzo, que fazem parte do time de gestão, o que de fato eles estavam fazendo. Então, ficou muito claro o movimento que a gente começou a fazer ali no final de março, ao longo do mês de abril e no início de maio, né, que foi se desfazer de uma parcela desses ativos de crédito estruturado. Ativos esses que alguns pessimistas de mercado acreditavam que no momento de estresse eles poderiam não ter liquidez, né? E pelo contrário, como o Bruno gosta de dizer, que ativos bem estruturados, com taxas bastante elevadas, estrutura de garantias bastante parruda, né? E obviamente 100% monitorado, para quem está comprando ser fácil o entendimento, é que nem pão quente saindo do forno, né? Tem sempre fila na porta da padaria querendo comprar. Mas, obviamente, como a gente não tinha passado por um momento como esse, era uma discussão muito filosófica. Será que no momento de estresse de mercado, esses ativos vão ter liquidez para vocês poderem manter os fundos enquadrados nos limites da CVM, né, que era a grande preocupação do mercado? E a nossa convicção era que sempre teria, obviamente, liquidez em função dessas características, né? E, de fato, se comprovou. A gente usou esses ativos, a gente diminuiu a parcela desses ativos dentro dos fundos, tanto nos 4 fundos, né, que a gente tem, diminuímos essa parcela, sempre no mesmo preço, na mesma taxa, ou com ganho para dentro do fundo, né, que gerava um alfa positivo para o fundo, para amortecer o impacto que as debêntures e letras financeiras estavam tendo no mercado secundário. Ativos que eram negociados antigamente a CDI mais 1, chegaram a ser negociados a CDI mais 7, CDI mais 8, então essa diferença... Houve uma abertura de taxa, os spreads foram lá para o alto, né? Impressionante. Isso. E essas taxas, elas impactam negativamente o fundo. Então, se você olhar a classe de fundos de renda fixa e crédito, você pega ali a partir de março, abril e maio, todos eles tiveram uma queda bastante acentuada, e a gente usou a parcela desses ativos para amortecer o impacto dessas marcações a mercado, e também para poder, obviamente, ficar mais posicionado nesses ativos high grades, que, a nosso ver, essas taxas, um ativo como a Natura, que era negociada a CDI mais 1, passar a ser negociada a CDI mais 7, a gente entendia que ali tinha um pouco de estresse, além do que era razoável na relação risco-retorno. Isso é o pânico, né? É o pânico que toma conta de uma maneira generalizada do mercado, um efeito manada impressionante. E vocês discutindo filosoficamente o que fazer na crise, né? Claro, se não tem nenhum gestor de vocês que esteve vivo lá em 1918, na gripe espanhola, ninguém passou por uma pandemia de alcance mundial, com impactos catastróficos em todos os cenários econômicos mundo afora, né? Então, é absolutamente impossível, né? O Davi fala que eu estava vivo, mas é mentira. Não, só complementando esse exemplo da Natura, então, nesse momento, como a gente sabe que é uma companhia boa e resiliente, né?
dado a nossa análise de crédito, a gente sabe que aquela companhia não é para operar CDI mais 8. E, assim, ainda mais essa proximidade e transparência com o investidor que o Hélio falou, ainda mostra, assim, que exemplificar a renda fixa de fato, né, que ela pode chacoalhar, né, como crédito privado em momentos como esse, só que se você não vender o papel, e a companhia continuar existindo, você vai receber esse recurso até o final, porque é uma dívida, né? Então não é a ação, que é o fluxo de caixa da companhia, o dividendo no futuro, né? Então foi até uma decisão acertada, porque a gente manteve o papel, porque claramente estava distorcido, e agora ele voltou a operar a CDI mais 2. Então a gente teve todo esse ganho de volta e o investidor que confiou na gente e acreditou também na transparência que o Hélio e a Maísa fazem, surfaram de volta todo esse ganho, né? Então, essa transparência, assim, do nosso lado, como eu quero conhecer muito bem a companhia e saber os números dela, o nosso investidor, o nosso fundo quer saber também a transparência e o tipo de risco que a gente toma na carteira, né? Bom, eu acho que a Devan tem um grande diferencial, que é uma análise muito criteriosa das empresas em que ela investe, né? Então, a gente tem uma governança como premissa muito forte de vocês. Então, o investidor ele pode ficar tranquilo mesmo nesses momentos. E eu acho que, sobretudo, Hélio e Davi, a crise foi uma crise sanitária, né? Não foi uma crise econômica. Então, essas empresas, teoricamente, vão continuar sólidas, né? Vamos imaginar, como vocês citaram, uma Natura, uma Localiza, são empresas sólidas e consolidadas no mercado, né? E talvez sofram um abalo ou outro ali por conta da crise do coronavírus, mas tem um lastro muito forte, né? Então, isso traz ainda mais segurança, porque não foi uma crise econômica generalizada em escala global, né? Exato, perfeito. Então, assim, como a companhia tem a governança, ela é muito bem estabilizada, né? Então, claro, todas, né, vão sofrer, tendo um baque que seja de 1, 2, 3, 6 meses, só que como elas são capitalizadas, têm acesso ao mercado e são organizadas financeiramente também, né, tem bons números, então tinha companhia que mesmo sem ter receita, ela tinha um caixa que segurava pelo menos um ano, sem ela operar. Ou seja, te dá um conforto muito forte. E muitas companhias, a própria Localiza foi um bom exemplo, que ela mesmo tendo um caixa super robusto, no auge de uma pandemia, de uma crise, ela ainda tem financiamento de bancos, caso ela precisasse reforçar o caixa dela, entendeu? Então, esse tipo de respaldo que elas têm no mercado dá muito conforto para a gente como gestor também, né? E o acesso à companhia também é primordial. Rafael, complementando o que o Davi falou, obviamente que essa questão das empresas maiores, que a gente está falando, Localiza, Natura, bancos, né, um Banco Safra, essas empresas elas são muito conhecidas da grande maioria dos investidores. Mas também quando a gente olha nessa parcela do crédito estruturado e do tipo de crédito que a gente olha, é importante falar que a gente só procura operações onde o incorporador, né, ou o loteador que atua na sua região já há 10, 20, 30, 40 anos, empresas que passaram de pai para filho e vêm crescendo de forma bastante sólida. Ou seja, quando a gente olha num horizonte de 10, 20, 30 anos de Brasil, o cara, para tá vivo hoje, ele passou por muita coisa, né? É bastante resiliente também. Não chega a ser um tamanho de uma Natura como empresa, mas sabe muito bem o que está fazendo e da forma como trabalhar, porque já passou por diversas crises, obviamente que nenhuma como essa pandemia, né? Mas já passou por muitas crises, questões econômicas e outros acontecimentos que foram impactando a carteira e o negócio dele ao longo desses anos, né? Então, isso nos dá bastante tranquilidade. Obviamente, a gente continua monitorando tudo de perto, a gente atua junto a muitas das operações, a gente está sempre em contato com os CFOs e as empresas, essas grandes empresas, e mais importante até do que a questão da governança, que obviamente nos dá tranquilidade, é o que a gente faz. A gente faz um monitoramento todo nosso em cada uma dessas operações, em todos os ativos que a gente tenha na carteira. Obviamente que a gente olha rating, a gente olha os indicadores, mas a gente faz todo esse trabalho dentro de casa também, de analisar os dados, as informações brutas e tirar nossas próprias conclusões, entendeu? Sim. Então, acho que isso acaba sendo um trabalho bastante longo, mas que nos dá a tranquilidade de poder passar aí, por exemplo,
um fundo que a gente tem, o Audax, que tem aí mais de 3 anos. Só nesses mais de 3 anos que a gente está falando aí, o fundo já passou por Wesley Day, greve dos caminhoneiros, pandemia, vários eventos que testaram muitos fundos passaram aí, e eu gosto de dizer que tiveram moça na lataria do carro, a gente não tem um arranhão, e o fundo ainda foi contemplado aí pela Morningstar, que é a maior casa de análise de fundos do mundo, com 5 estrelas ali em abril desse ano. Em plena pandemia, a gente foi classificado com a nota máxima que um fundo poderia ter. Né? E outro ponto interessante também, Rafael, que a gente fala da governança das companhias que a gente olha, né? Então, também o ponto qualitativo é muito importante, né? Então, no final do dia, ali são pessoas tocando aquele negócio. Então, a gente também faz a análise das pessoas, né, qualitativa, para se tiver alguma coisa de lava-jato, coisas desse sentido, alguma investigação, onde tem fumaça, tem fogo. Então, é o tipo de operação que a companhia pode ser ótima, mas se você tem alguma coisa do qualitativo, a gente não entra, né? Então, tem o lado da companhia e também dentro da gestora, quando a gente faz os comitês para aprovar, por mais que o time de gestão, eu e o Bruno, o Luiz e o Vicente, a gente seja unânime numa operação, a gente tem o nosso diretor de risco, ele entra com poder de veto também. Então, ele faz uma análise independente do time de gestão, justamente também focado muito no qualitativo, que por mais que a gente aprove, ele pode vetar e a gente não entra naquela companhia, entendeu? Então, a gente tem a governança nas empresas e a nossa interna também, o que eu acho que é bem bacana. Interessantíssimo. Uma das grandes dificuldades que nós tivemos para explicar para os investidores o que estava acontecendo com os fundos de crédito foi que alguns deles caíram demais, caíram exageradamente, porque qual era a grande questão? Poxa, mas eu estou aqui num fundo que é AAA, caramba, só investe em empresas high grades, mas foi justamente essas empresas que precisavam ser, esses papéis precisavam ser liquidados por justamente ter mais facilidade, né? Mais liquidez. Então, elas caíram de uma maneira até maior e muito surpreendente, né? Como é que vocês viram esse movimento? As pessoas, nesse desespero para ter liquidez, se livrando de papéis de altíssima qualidade, né, que ficaram absolutamente com spreads lá em cima, completamente descontados. Perfeito. Então, e quando você olha, parece até um contrassenso, né? A melhor empresa pagadora, ela é que está mais sofrendo, né? Exato. Essa era a contradição que era dose para a gente poder explicar. Perfeito, então. É que quando você olha, né, o mercado de secundário, né, de debêntures, né, nesse caso, já melhorou muito, né? Então, se você olha a liquidez do que era há 3, 4 anos atrás, só que mesmo assim, ele não é tão líquido como o mercado de ações, né? Então, ele ainda está se desenvolvendo. Então, por essa liquidez menor, você acaba tendo essas distorções, né? De CDI mais 1 que foi para CDI mais 8, só que, ao mesmo tempo, esse educacional e a transparência com o investidor, mostrando para ele que a renda fixa tem volatilidade, mas ele é o primeiro cara que vai receber antes do acionista, né? Então, se você acredita na companhia, ela tem um fundamento bom, ali foi muito mais uma parte técnica de oferta e demanda, porque você não tem tanta liquidez, do que, de fato, a piora do crédito da companhia. Então, esse era online também aqui, principalmente o Hélio e a Maísa, a gente mostrando para o investidor esse educacional que, olha, a empresa vai continuar existindo, ela vai te pagar primeiro que o acionista, se você tem... E a gente também nunca alongou o prazo das nossas dívidas, né? Então, na média do portfólio, em torno de 2 anos. Você fala, putz, a Localiza não vai quebrar em 2 anos, é muito pouco provável. Exato. Então, você vai receber esse recurso, só que se você, de fato, fizer a venda, ou seja, o resgate, ou vender aquela debênture, aí você, sim, está realizando prejuízo. Isso era só um meio do caminho, né? O secundário disso deve ter sido uma loucura, hein? Como é que foi para vocês ver essa oscilação tão grande? Não, era exatamente, era todo dia e ficar acompanhando, a gente vendo oportunidades e como é que ele estava se comportando, né? Ele ainda já tem muito mais liquidez, né? Então, principalmente as melhores pagadoras são as que têm mais liquidez, só que ao mesmo tempo, como ele
ele não tem tanta liquidez que nem bolsa, por exemplo, você consegue capturar algumas ineficiências, né? Então, como tem papéis que você consegue ver que o crédito é muito melhor, só que ele ainda não foi tão negociado. Então, se você consegue fazer aquela compra, você captura o fechamento de spread, que foi justamente esse nosso posicionamento. Eu não vou me desfazer das empresas que eu estou fazendo trabalho de crédito bom, porque quando ela voltar, porque é só um ponto de oferta e demanda, o fundo vai capturar todo esse ganho, que foi até por isso que principalmente o Audax, aqui o nosso fundo para investidor qualificado, ele está super bem até no ano, já está praticamente, recuperou quase tudo, porque a gente teve essa posição de fazer as vendas do crédito estruturado, que são bem mais precificados, e surfar esse fechamento, porque a gente acreditava muito bem nas empresas. Então, o investidor que acreditou e entendeu, ele conseguiu, de fato, não perder a rentabilidade. Né? E, Rafael, tem um ponto que é importante falar também, e é até contraditório, né? Você falar, o investidor pessoa física, a Bolsa estava 115 mil pontos ali, ou 117 mil pontos no início da pandemia, e aí a Bolsa começou a cair a 100 mil pontos, um monte de investidor comprando Bolsa, a Bolsa foi a 90 mil pontos, um monte de investidor comprando mais Bolsa, 80, 70 mil pontos, bateu quase 60 mil pontos, e os investidores querendo fazer posição para surfar uma oportunidade dessa volta. E no crédito, na renda fixa e no crédito, você tem um ativo, né, como uma Natura, que era negociado, uma dívida que você poderia comprar essa dívida, que te renderia CDI mais 1%, e passou a ser negociada CDI mais 7%, o investidor não querendo tomar essa dívida. Né? Poxa, a CDI mais 1 eu estava dentro do fundo, eu estava comprado nessa dívida. Agora que essa mesma empresa está me remunerando CDI mais 7% ao ano, eu não quero surfar essa onda. Né? Então, é até bem contraditório. Que é difícil, às vezes, para a pessoa física entender esse movimento do ativo, sai de CDI mais 1, vai para CDI mais 7, isso impacta a cota do fundo por causa da marcação a mercado. Obviamente, essa dinâmica ela é difícil de ser entendida, mas é uma oportunidade que se tem. Né? Os investidores que acabaram, como muitas vezes, o investidor pessoa física, a gente vê em várias rodas conversando sobre ações, falando que tem os grandes bancos entraram comprando, os grandes bancos fizeram posição, os grandes bancos ganham dinheiro. Os grandes bancos que entraram comprando essas dívidas nesses patamares de CDI mais 7, quando o investidor estava resgatando o dinheiro dos seus fundos, entendeu? Exato. A gente viu não só, complementando, né, até o ponto da liquidez, o spread ficou tão desproporcional com o risco de crédito da companhia que a gente viu os bancos tomando esse crédito, até fundo de ação entrando, fundo multimercado, porque ele olhava, bom, dívida que vai me pagar daqui 1 ano e meio, me dando um retorno de CDI mais 8. Era eventualmente até melhor do que a remuneração de equity. Então, fazia até sentido a dívida, entendeu? Então, isso mostrava quão distorcido que estava. E aí, foi até, assim, passando esse ponto, até, assim, o educacional do investidor só melhora, né? Sem dúvida. Foi os nervos de qualquer investidor foi testado e o aprendizado, né, deve ser realmente o principal, né? Aliás, esse movimento de educação financeira vem crescendo no Brasil, né, o que é ótimo, é muito saudável, e essa percepção, enfrentando crises, ela é natural, né? Eu acho que todo mundo sai mais cascudo um pouco dessas crises e dessas movimentações inesperadas e muito radicais. Eu queria tocar em outro ponto, que a gente está falando que 2020 foi um ano daqueles, né? Estamos com juros a 2%, né? Impressionante a taxa Selic, né? Pouca gente podia imaginar que a taxa Selic pudesse estar nesse patamar, né? Enfim, já tivemos aí Selic de 40%, enfim, estamos surfando em 2%. Como é que vocês viram esse movimento? De que maneira isso impacta o mercado de vocês? Tá. Então, a gente tem alguns pontos, né? Então, da parcela das companhias que a gente que a gente compra as debêntures, né? Ou seja, empresta os recursos, para a companhia é bom, né? Porque a despesa financeira dela foi